e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Você pode botar ele no lugar do Felipe Luiz, pode jogar ele de volante pela esquerda, adiantado no meio, como ponta esquerda o Bruno Henrique. Eu acho que é uma contratação bem interessante por isso. Com o Felipe Luiz cada vez mais resolvendo uma linha de 3, uma saída, um momento defensivo ali, talvez não seja muito difícil de cogitar como é que a gente pode dizer, um Kennedy quase que funcionando como um Renan Lodge, um quinto nome, quase que abrindo esse campo ali pela esquerda também, Bruno Henrique um pouco mais por dentro. É uma boa opção, hein, Bubu? O Felipe... É uma boa. Pensou o Felipe... Não, você vê o Gustavo Scarpa... Eu queria muito ver o Felipe como volante, sinceramente. O Gustavo Scarpa, o Abel quando chegou elogiou ele muito como lateral esquerdo, até recomendou o Gustavo Scarpa para a seleção como lateral esquerdo, e depois ele abandonou essa posição. E eu acho ainda, negócio do Vinha, mas no Palmeiras o Scarpa poderia jogar mais vezes ali. Como ainda mais está na modinha agora no Brasil de 3 zagueiros, o Kennedy é esse tipo de jogador. Faz tranquilamente aquela função ali pelo lado esquerdo. Então eu acho que é uma excelente contratação. Para o padrão brasileiro, um jogador bem interessante. Ô Jean, me responde uma coisa, assim... O Rodrigo Muniz, ele tá chamando bastante atenção, né? Inclusive já começa a entrar no radar lá da Europa, inclusive pela idade e tudo mais. Dá pra liberar? Sendo que a gente tá vivendo esse momento, né? De Pedro, Gabriel, aí tem o Muniz, aí o Pedro não é liberado pras Olimpíadas, mas aí o Rogério usa o garoto vai lá, faz gol. O que você acha de liberar ou não? Se você pudesse pensar e fazer pra gente um panorama em relação a essa situação do garoto Muniz. Do ponto de vista tático e de alternativas no elenco, é claro que dá para liberar. É um luxo alguém ter o Gabigol e ter o Pedro. Só acho que o Flamengo não é um time que precisa negociar os seus jogadores desesperadamente, né? O Flamengo, por mais que esteja sendo prudente agora no mercado, e todo mundo está sendo, exceção feita ao PSG, eu acho que ele pode pensar em negociar, contanto que o dinheiro seja um dinheiro alto, um dinheiro grande, um dinheiro que realmente o Flamengo olha e diga, não, aqui não tem dúvida. Mais ou menos o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Com o Vinícius Júnior foi isso. Ninguém sabia e ninguém sabe ainda exatamente em que ponto o Vinícius Júnior vai chegar, qual é o auge dele, qual vai ser o máximo, qual vai ser o rendimento dele. Acho que isso se aplica também ao Rodrigo Muniz. Mas acho que pelo que ele tem mostrado nesse começo de trajetória dele pelo Flamengo, talvez aquilo que se julgava um valor legal para negociar o jogador, já não seja mais. Talvez faça sentido o Flamengo dizer, opa, peraí, tudo bem, liberar não é problema, mas paguem um valor que possa ser equivalente ao futebol que esse garoto parece poder mostrar, inclusive, lá fora. Depois se vai mostrar ou não é outra história, mas a gente está cansado de ver clube europeu apostar, né? Pagar muito dinheiro apostando para dizer, pô, esse moleque pode ser num altíssimo nível e eu vou pagar para ver essa aposta. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Acho que o efeito do que aconteceu com o Neymar foi muito positivo para o futebol brasileiro, porque ninguém queria perder o novo Neymar. Evidentemente não surgiu nenhum novo Neymar depois disso. O Rodrigo não parece ser um novo Neymar, o Vinícius Júnior não parece ser um novo Neymar, tô falando do ponto de vista técnico. Eu parei de jogar, tá, Jean? É verdade, o Zé já parou faz tempo, porque senão certamente seria colocado na mesma bacia de jogadores dessa qualidade, mas acho que o que aconteceu com o Neymar fez com que clubes europeus às vezes pagassem mais do que os jogadores valiam naquele momento. O caso do Muniz, eu acho que é um caso desses, é um caso em que o Flamengo pode até se dar ao luxo de negociar, porque ele tem o Gabigol e tem o Pedro, e são dois caras no mais alto nível, são possivelmente os dois melhores centroavantes do futebol brasileiro. Ele pode até se dar o luxo de liberar o Muniz, contanto que se pague por ele um valor que possa compensar o futebol que ele ainda vai mostrar e não mostrou, e que a gente não sabe se ele vai de fato mostrar, mas o começo é muito bom e muito promissor. E para você, Zé,
o garoto é novo e tudo mais. A gente tem alguns exemplos, né, mais recentes assim, e o Jean até lembrou aí do Vinícius Júnior, o próprio Paquetá e tudo mais, saindo muito jovens ambos aqui, né? É quase aquela coisa, né? Jogaram Copa São Paulo, fizeram alguns joguinhos ali para o profissional e ó, área já, né? Quanto mais novo, melhor para os times europeus aí. Você acha que dá para liberar o Muniz? Eu não sei, Pedro, que tem uma memória melhor do que a minha, algum tempo atrás aí teve um clube europeu que fez uma oferta pro Muniz, time da Bélgica, o Genk. Time da Bélgica, isso. Quem não aceitou foi o staff do jogador. O Flamengo tinha aceitado. Mas é bom lembrar também, né, Zé? Era um outro momento de Rodrigo Muniz, né? Sim, que mas... não vinha sendo utilizado, não vinha correspondendo e ainda parecia ter uma fila na frente. Aí depois de todo o impasse de Pedro, Gabigol e confiança dele, é bom que se diga, acho que tem um momento talvez até diferente de negociação. Então, não, mas eu lembro que... Não houve acordo com o staff, isso é verdade. Sim, eu lembro, mas quando eu falo, porque quando teve a oferta, eu lembro aqui que nós falamos e eu falei assim, olha... Se eu fosse o Flamengo, eu segurava um pouquinho mais esse jogador, é jovem jogador, tem a possibilidade aí de fazer uma projeção, uma evolução como jogador e o Flamengo lucrar mais lá na frente. Né? É o que exatamente está acontecendo. É muito mais fácil você colocar um jogador para jogar no Flamengo hoje, pela questão técnica, né? pelo acerto do time, por mais que as pessoas não gostem do Rogério, né? Que achem que ele não está fazendo um trabalho à altura, uns sim, outros não, mas a gente sempre vê aí os questionamentos, mas é muito mais fácil você colocar um centroavante hoje na equipe do Flamengo do que um zagueiro. Né? O centroavante você vai valorizar, o zagueiro talvez você tenha que vender para o Red Bull, né? Como foi feito com o Natan. Então assim, porque não tem a paciência e a torcida não vai entender que é um garoto que ele vai errar, que ele vai acertar, só que tem aquele que muitas vezes o futebol acaba sendo analisado, né? Com 2 pesos e 2 medidas. O centroavante vai lá, perde um gol e acaba 0-0, ou se não o defensor vai lá e erra, né, e toma um gol, o defensor é o grande culpado, o gol perdido as pessoas esquecem. Então tem isso também, né, na avaliação, mas eu acho que o Flamengo tem que segurar o jogador agora nesse momento porque está valorizando, existe a possibilidade de ganhar um troquinho a mais, precisa ver agora se o jogador não vai querer sair também, né, porque tem essa vontade do jogador se chegar uma oferta grande, né? Ô Zé, aproveitar que você está falando aí, o Gia também não estava no nosso programa aqui ontem, mas Rodrigo Bueno estava, e Pedro Ivo também, e aí ontem, um tal de Rodrigo Bueno, que está hoje aqui com a gente estava ali conversando a respeito do jogo do Flamengo, lá em Caxias do Sul, e aí foi um jogo que foi bastante prejudicado pelo gramado, e o Bubu disse, olha lá, ele já está com essa expressão aí, ele disse que gosta daquele tipo de jogo, que é aquele jogo que o jogador... não consegue dar um passe que a bola para. Aquele gramado da sua época, Zé. Você cansou de jogar em gramado ruim. Você gostava de jogar naquele gramado, tipo aquele... Não o gramado que é ruim, né? Porque no gramado não é ruim aí em Caxias. Mas é que a chuva aqui caiu, impossibilitou. O Bubu é aquele cara que tá sem sono de madrugada e coloca um filme ruim só pra ver os detalhes, as bizarrices. Sabe? Aí gosto também. Não é possível que o cara olhou esse gramado Alfredo Jaconi domingo e falou, esse é legal, esse eu gosto de assistir. Olha, Pedro, tem muito filme ruim que é bom, viu? Tem muito filme ruim que é bom. E que acho que o Jean, eu já joguei muita pelada. Acho que eu já joguei pelada com o Jean algumas vezes de madrugada, segunda de madrugada, com chuva, com neblina, e era uma diversão, entendeu? Então existe jogo com neve, na altitude, com calor extremo, entendeu? Então, não é que eu quero sempre um futebol em campo encharcado, mas entrar num jogo desse de vez em quando é legal para todo mundo. Acho que para quem gosta, eu tenho prazer. A Placar, que o Jean gosta tanto, também trabalhou e tal, fotos maravilhosas naquela época de futebol raiz, os caras andando carrinho, espirrando água para todo lado, o calção encharcado. Fotógrafo ama, né? Fotógrafo ama. Olha o quadro ali atrás, o Jean sempre fala, né? O quadro ali atrás do Jean. Priorizado o futebol, que parece que o futebol só pode ser jogado em arena moderninha, o gramado naquela medida certinha, só 105 por 68 que é o padrão, entendeu? A temperatura do jogo tem que estar entre 15 graus e 25 graus, os uniformes todos bonitinhos, tá, entendeu? Então, eu acho que de vez em quando a gente tem no meio de um campeonato todo organizadinho, bonitinho, um jogo mais raiz, eu acho que é legal também, entendeu? Então
Eu não vi como uma afronta ao esporte. Eu não acho, não. Eu acho um jogo como esse. Eu já vi coisa muito uma pior. piada. Eu acho uma piada. Eu também acho que a gente já viu coisa muito pior, mas a gente evoluiu, né? A gente já fez programa aqui no início que um não escutava o outro, que a imagem era pior, o som era uma draga. A gente evoluiu. Não é melhor? Eu fico imaginando a imagem ficar mais nítida, o fone... Algumas coisas têm evolução. Eu acho legal pra várzea, pra pauta, pra foto da revista. Ô Zé, o que é esse sorrisinho aí? Agora, esse sorrisinho. pra valorizar o produto... Não, eu tô curioso para saber como é que foi essa pelada com o Rodrigo Bueno, Jean, de madrugada, à noite, no Sereno, com Neva, com tudo. Queria saber como é que foi essa pelada. Estão dando margem pro Zé Elias. Aí vocês estão de brincadeira. Vocês estão dando margem pro Zé. Nossa, é o campeonato da churrascaria, né? Porque os garçons têm esse campeonato de madrugada, né? Os caras trabalham durante o dia e à noite. Jornalista é assim, Zé. Jornalista é segunda-feira, 11 da noite. Pode chover, garoar, acontecer qualquer coisa, a galera tava lá. Entendeu? É raça, raiz. Mas tem jornalista que faz igual o jogador, que fala que vai concentrar 2 dias antes ou não? Porque tem isso também, hein? Não é só jogador, não, hein? Olha, Zé. Cara, ali tinha Não, eu tô brincando, Ô Zé, e nesse gramado aí, como que era a sua reação quando você pegava um gramado bem ruim desse aí? Porque o Flamengo acabou perdendo lá do Juventude, e muitos foi falado a respeito do gramado, né? O próprio Rogério Ceni falou a respeito do gramado. Você pegava um gramado desse aí, Zé, pra você não tinha muito problema, né? Não, brincadeiras à parte, eu sempre gostei de jogar com chuva, não com gramados assim. Né? Eu gostava de jogar com chuva porque você não sente o cansaço, né? Você está sempre refrescado ali com a chuva, né? Agora, com esse gramado assim é ruim de jogar. É ruim porque você cria, primeiro, uma insegurança na hora do passe, na hora de um drible, na hora de um chute, e depois acho que a segurança dos jogadores, né? Um carrinho mal dado, uma entrada um pouco mais forte, você pode ter uma lesão mais séria, porque na hora da chuva com a água você não consegue frear. E aí tem o perigo realmente dos choques mais fortes e consequentemente, depois uma lesão mais grave. Mas eu gostava de jogar na chuva, sim. Você gostava de jogar na chuva, então? E eu tô com o Bubu. Bubu, você tem meu apoio. Zé, pô! Graminha artificial, tem que estar bom gramado, tem que colocar o termômetro para ver se tá assim. Ah, pelo amor de Deus, meu. É por isso que a gente tá com essa dificuldade de encontrar bons jogadores. Os nossos jogadores eram formados na várzea. Os nossos jogadores eram formados na várzea, na dificuldade. Não, agora agora falando sério, se você analisar, existe a evolução do futebol e eu concordo, eu acho que tem que ter. É inevitável, eu acho que isso é fundamental para a gente ter bons gramados, né, um ambiente legal, um estádio legal para poder assistir. Eu acho que toda evolução ela é bem-vinda. Mas como toda evolução, ela traz coisas boas e coisas ruins. Isso é fato, né? Eu acho que essa evolução do futebol, ela trouxe muitas coisas boas, mas trouxe coisas ruins. Me fala um batedor de falta que nós temos no futebol brasileiro. Ô Zé, mas eu acho que... Não, só me fala um batedor de falta. Minha pergunta é só essa. Não, só me responde, Pedro. Um batedor de falta. Só pegando pelo final de semana eu posso te falar o Gustavo Scarpa, mas aí eu vou te... Sim, nos anos... Não, calma, aí eu vou fazer a comparação. Peraí, deixa eu fazer a comparação. Anos 90, quantos batedores de falta nós tínhamos? Muitos, inúmeros. Então, é isso que eu tô falando, não tô dizendo... Sabe por quê, Bubu? Sabe por quê, Pedro? Porque no passado os jogadores tinham a liberdade de treinar falta, tinham a liberdade de treinar cruzamentos, tinham a liberdade no pós-treino de fazer o complemento com o seu preparador físico, com o seu auxiliar, né? Os jogadores queriam se tornar jogadores melhores, não havia outra preocupação a não ser jogar futebol. Hoje, com toda essa evolução que nós temos, em todas as áreas, no futebol, em todas, porque tem marketing, tem assessor, tem fisiologista, tem tudo, né? Tem uma série de coisas que antigamente nós tinha e hoje tem, e por conta dessa evolução, os jogadores de hoje deveriam ser muito melhores nessas questões de fundamentos, que nós temos um problema seríssimo no futebol brasileiro. E nós não temos.
Né? Então, assim, é lógico que é uma brincadeira que a gente está fazendo entre, né, eu e o Bubu está falando, mas no fundo, se você analisar, existe sim uma certa, sabe, um certo mimo, né? Pô, se o campo não tá bom, não posso jogar, se o campo não tá isso, não estou dizendo que não, você não pode reclamar, mas você tem que se adaptar às situações, a vida é assim. A vida é, se a gente, você mesmo falou, tem um campeonato, nós começamos a fazer os programas aqui. A Copa São Paulo de Futebol Júnior, tradicionalmente, é jogada em janeiro, jogo dia sim, dia não, os caras colocam a molecada pra jogar, e é um período que em São Paulo chove, aquela coisa de tempestade de verão, quase todos os jogos da Copa São Paulo, da Copinha, é gramado. Mas é a Copa São Paulo, né? Não é o principal torneio do Brasil, o Brasileirão, o principal time, entendeu? Em tese, é uma coisa sacrificante você colocar a garotada para jogar dia sim, dia não, em campos naturalmente já ruins, e os jogos acontecem quase sempre com um monte de poça d'água, tempestade, caindo raio. Em tese, não poderia ter nunca. Quase que nenhum jogo de copinha. Estou citando um exemplo de uma competição que tradicionalmente tem muito disso, né? Então, eu acho assim, aproveitando, acho que o futebol da Várzea, em cima de copo d'água, por conta de um jogo que, se você olhar num passado não tão distante, vimos partidas até decisivas, muito mais importantes, em situações muito mais adversas. Aliás, a Eurocopa recentemente, o Eriksen quase morreu em campo, e você pode discutir se estava certo ou não. Votaram com o jogo. Estou falando da Eurocopa, tão elogiado e badalada, né? Acho que são coisas distintas. São coisas distintas para mim. Desculpa, Jean. Só para pegar um ponto do Zé e vou te passar, Jean, uma situação que eu acho assim, o Zé toca num ponto que eu acho muito necessário. A gente não perdeu valores porque o campo passou a ser bonitinho. Eu acho que a gente aprimorou o jogo a partir do momento que a gente aprimora o nível técnico de tudo que envolve o jogo. Quando a gente olha lá para trás, eu acho que a várzea continua, a pelada na rua continua, a pelada na periferia continua. Eu acho que tudo isso tem que continuar e a gente tem que torcer sempre para brotar talentos dali.